Hoje, eu e minha equipe vamos falar sobre os satélites. Oi, eu sou a Isadora e eu vou introduzir vocês ao assunto do nosso trabalho. Satélites artificiais são equipamentos construídos pelos homens que, após serem lançados no espaço, permanecem em órbita na Terra. Esses equipamentos se tornam essenciais para o uso das tecnologias na Terra, comunicação e estudo sobre os planetas. Isaac Newton foi o primeiro a pensar na possibilidade de lançamentos de objetos que pudessem permanecer em órbita ao redor da Terra. Mas foi a União Soviética que concretizou esse pensamento. Em outubro de 1957, o primeiro satélite foi posto em órbita pela União Soviética, com o nome de Sputnik I, tinha massa de aproximadamente 83 quilos e não possuía uma função específica, apenas transmitia um sinal que podia ser escutado como um bip por meio de um rádio. Esse acontecimento foi resultado de anos de estudos realizados por cientistas do país e um marco histórico, pois é considerado o evento que iniciou a corrida espacial durante a Guerra Fria. Meu nome é Arthur e hoje eu vou falar sobre os satélites. De acordo com a função que cada satélite realizará no espaço, eles são classificados em 6 categorias. A primeira é a exploração, que são utilizados para fazer pesquisa no sistema solar. A segunda é a observação, serve para fazer mapas e mapear o solo terrestre. A terceira é a comunicação. Esses satélites fazem parte do lazer, como TV, rádio, telefonia e internet. A quarta é a navegação, que são satélites responsáveis pelos GPS. A quinta é a meteorologia, utilizados para monitorar o tempo e o clima no planeta Terra. E a sexta e última categoria é a militar, que são satélites utilizados pela defesa e observação, conhecidos como satélite espião. A maioria dos satélites possuem muitas características em comum. Por exemplo, eles utilizam de painéis solares para a captação de energia e possuem antenas para a recepção e transmissão de dados. Os satélites também possuem um sistema de triangulação, no qual 3 satélites enviam um sinal para apenas um receptor que calcula quanto tempo cada sinal demorou para chegar até ele. Além da sua localização, o receptor também consegue calcular a sua altura em relação ao nível do mar. Porém, para isso ser possível, necessitaria de um quarto satélite. Eu sou o Arthur e eu vou estar falando sobre o processo de lançamento. Os satélites artificiais são levados até a altura desejada a bordo de um ônibus espacial ou acoplados a um foguete. Ao atingir a altura desejada, o satélite é acelerado até que atinja a velocidade necessária para manter-se em órbita. Os satélites ocupam posições ao redor da Terra onde não existe atrito com o ar, o que garante que não haja perda de energia cinética. Com isso, o satélite mantém o movimento por inércia. O lançamento de um foguete no estado americano da Califórnia produziu um espetáculo que cativou a atenção de milhares de pessoas por lá ontem à noite e a de milhões de terráqueos nas horas seguintes. 5h27 da tarde ao norte de Los Angeles, Califórnia, 11h27 da noite, horário de Brasília. E o primeiro estágio do foguete Falcon 9 empurra uma cápsula com 10 satélites para o espaço. Com o sol se pondo no horizonte, o céu da segunda maior cidade americana foi riscado pelo fogo. E quando o primeiro estágio do foguete ficou para trás e o segundo acendeu com uma nova explosão, o efeito foi surpreendente. Alguns viram o que parecia ser uma baleia voando na última camada da atmosfera. Outros imaginaram um cenário de filme de invasão extraterrestre. E as imagens imediatamente correram o mundo nas redes sociais. Os 10 satélites de comunicação entraram em órbita como planejado, marcando mais um sucesso para a empresa SpaceX, do bilionário sul-africano Elon Musk. Dependendo da função, os satélites são colocados em órbitas de diferentes altitudes e formatos. Os satélites de comunicação, por exemplo, encontram-se principalmente na órbita geoestacionária. É uma altitude a cerca de 36 mil quilômetros, enquanto satélites que fotografam a superfície do planeta ficam entre 100 e 200 quilômetros acima da superfície. Vou falar algumas curiosidades sobre o satélite. Bem, a primeira curiosidade é que os satélites podem cair, mas isso são riscos muito baixos, porque eles orbitam em diferentes alturas, velocidades e caminhos. Eles conseguem permanecer em órbita porque a sua velocidade está em equilíbrio com a força da gravidade. Outra curiosidade é se o satélite pode bater uns aos outros.
Isso também pode acontecer, porém também é muito difícil. Quando os satélites são lançados, são colocados em rotas específicas para não interferirem na rota de outros. No entanto, acidentes podem acontecer. Em fevereiro de 2009, 2 satélites se chocaram e caíram. Os astrônomos acreditam que tenha sido a primeira vez que isso aconteceu em satélites artificiais. Mais uma curiosidade é como é os satélites. Os satélites têm coisas em comum, como antena e uma fonte de energia, e de vez em quando pode conter sensores e câmeras apontadas para a Terra ou para o espaço. O satélite foi enviado ao espaço com um Galaxy S10 para criar selfies supostamente fora deste mundo. Mas o satélite Space Selfie da Samsung não fez uma longa viagem. O lançamento aconteceu no início desse mês. As pessoas poderiam enviar suas fotos para um balão carregando um Galaxy S10, que tiraria um instantâneo dessa imagem com a Terra como pano de fundo. O satélite teve um pouso forçado em uma fazenda no Michigan, nos Estados Unidos, no sábado, segundo a NBC News. A gigante da tecnologia teria dito que o acidente ocorreu durante a descida planejada do satélite. As condições climáticas teriam resultado em um pouso suave e precoce em uma área selecionada, afirmou a empresa. Um dos proprietários da fazenda gravou um vídeo da espaçonave caída, que tinha logotipos da Samsung por toda parte. Eles disseram que não houve danos à sua casa e que nenhum animal foi ferido. A Samsung Europa lançou sua campanha Space Selfie em 23 de outubro, em um evento em Londres, com a atriz e modelo Cara Delevingne. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Eu vou falar da última curiosidade, que é sobre a cachorrinha Laika, que foi o primeiro animal a ser colocado em órbita terrestre. Ela foi lançada ao espaço dia 3 de novembro de 1957, na missão Sputnik. O satélite não teve retorno para a Terra, assim a Laika morreu em órbita após 5 horas do seu lançamento. Durante muitos séculos, a curiosidade do homem sobre o espaço foi grande. E isso motivou a humanidade a estudar e pesquisar sobre os enigmas do universo. Muitas civilizações tentaram entender a astronomia, mas foi a partir do século XX, com o desenvolvimento tecnológico, que alguns países começaram a desvendar os mistérios através de viagens espaciais. Foram vários anos de pesquisa e bilhões de dólares para, enfim, conhecer mais sobre o espaço. Os protagonistas foram os Estados Unidos e a então União Soviética, que eram as principais potências mundiais após a Segunda Guerra. Estava em jogo mais do que o domínio do espaço. Era a disputa de quem poderia influenciar a vida na Terra. A primeira exploração direta do espaço teve início no dia 4 de outubro de 1957, com o envio do satélite artificial Sputnik. O foguete foi lançado de uma base russa, localizada no Cazaquistão. No mês seguinte, os soviéticos deram outra demonstração de poder, com o lançamento de um novo satélite. Desta vez, o foguete levou a cadela Laika, o primeiro ser vivo a entrar no espaço, mas que nunca retornou à Terra.